Olá, boa noite a todos. Boa noite a todas. Vamos começar a aula de hoje de matemática. Alguma dúvida, alguma pergunta antes de começar a aula? Posso começar? Beleza, então. Vamos lá. Eu já estou com o exercício aí na tela de vocês. Quanto mede a área de um retângulo de 10 metros de diagonal e 28 metros de perímetro? Então, eu vou tentar aqui desenhar um retângulo aqui. Então, tem meu retângulo aqui. Passou um pouquinho, não tem problema nenhum. E ele fala que esse retângulo ele tem uma diagonal. E essa diagonal ela mede 10 metros. O que tem de diferente nessa configuração de exercício? Primeiro que ele pede para calcular a área do retângulo. Então eu tenho que lembrar, como é que eu calculo a área do retângulo? A área do retângulo é fácil. A área do retângulo é igual, alguém lembra? Base vezes altura. Tranquilo? Aí ele deu a base e a altura? Não deu nem a base e nem a altura. O que ele ofereceu foi a diagonal, que é essa diagonal aqui, que vale 10, e o perímetro. Então, o perímetro que ele deu, vou chamar de P, é igual a 28 metros. E aí eu tenho dois dados. Eu preciso usar esses dois dados para encontrar essa área. Então, o que eu tenho que primeiro saber? Eu tenho que lembrar como é que eu calculo o perímetro do meu retângulo. Então, o perímetro do retângulo ele é calculado pela fórmula seguinte. Eu vou voltar aqui no cantinho. Ó. P vai ser igual a 2 vezes a base mais a altura. Certo, gente? Tranquilo até aí? Agora ficou feio. Deixa eu mudar aqui. Certo? Então, o perímetro... Por que o perímetro é 2 vezes a base mais a altura? Porque o perímetro é a soma dos lados. Ó. É esse lado, mais esse lado, mais esse lado, mais esse lado. Então, eu tenho a base e a altura. Então, se eu somar a base e a altura e multiplicar por 2, eu vou achar o perímetro. Certo? Então, o perímetro é 2 vezes a base mais a altura. E ele já me deu o perímetro, que é 28. Então, eu vou tentar usar essa informação para encontrar o quê? A minha altura. E a base. Então, vamos lá. Eu tenho que o P é igual a 28. Então, 28 vai ser igual a... Perdão. Vai ser igual a 2 vezes a base mais a altura. Certo até aí? Ok? Eu vou inverter aqui, só para ficar legal. Porque Sérgio, dá licença. Oi. Essa letra que está correspondendo à altura é um H? É um H. Okay. É um H. Sempre a altura é H. Tá. Certo? Então, aqui, ó, vamos lá. Eu vou mudar de lado aqui, vou trocar de lado, só para poder ficar, a minha incógnita ficar do lado esquerdo. Então, vai ficar 2 multiplicado B mais H. B mais H, vou botar um Hzinho assim para ficar bem H mesmo. Igual a 28. Vou pegar esse 2 que está aqui e vou mudar para o outro lado. Aqui ele está multiplicando, ele vai passar para lá, dividindo. Então, 28 divididos por 2. Até aí tudo bem? Eu preciso que vocês acompanhem detalhadamente, porque são vários processos para a gente calcular a área desse retângulo. Ok? Então, eu vou ter que a base mais a altura vai ser igual a 14, que é 28 por 2.
Eu quero encontrar ou a base ou a altura. Vou, então, encontrar a base. Então, vou fazer a base, vai ser igual a 14 menos H. Então, eu achei a base. Mas eu achei a base ainda com um valor que eu não sei que é a altura. Eu ainda não consigo calcular a área, porque a área eu tenho que ter a altura e a base. Então, eu tenho, na verdade, aqui a base que tem uma incógnita. Então, eu ainda não consigo calcular essa base. Mas, se eu olhar para o meu triângulo, eu posso dizer que essa parte aqui, que é a base, ó, é 14 menos H. E essa parte aqui, ó, de cima, é o meu H. Certo, gente? Tranquilo? E aí, quando eu tenho um meu triângulo, repara que aqui, quando eu traço minha diagonal, eu consigo enxergar um triângulo. Vocês conseguem ver o triângulo aqui? Eu vou botar um verdinho aqui. Consegue ver um triângulo aqui? Então, tem um Sim. triângulo aqui, não tem? Esse é o triângulo retângulo. Então, eu tenho uma diagonal, que pode ser a hipotenusa, tem um cateto, que é a base, que é 14 menos H, e tem a altura, que é H. Então, quando eu consigo enxergar isso, eu consigo ver um outro conceito aparecendo para mim, que é o quê? Que é o Pitágoras. Lembra? Para eu encontrar um dos catetos, ou a hipotenusa, eu vou usar o Pitágoras. Lembram disso? Do Pitágoras? Quem lembra o Pitágoras? Como é que é a forma do Pitágoras? Alguém lembra a forma do Pitágoras? É assim, ó. Vou escrever aqui, ó. Diagonal ao quadrado é igual à soma ao quadrado dos catetos. Então, vou chamar aqui de cateto A mais cateto B. Então, eu posso chamar o A de base e o B de altura. Então, vou apagar aqui, ó. Vou chamar o A de base, minha base, e mais a altura, que é meu H, ao quadrado. Ao quadrado. Certo? Porque até aí, gente? Gente, até aí tudo bem? Sim ou não? Sim. Sim, posso continuar? Sem problemas? Pode. Bom, quem é D? Me respondam, quem é D? D é minha diagonal, não é isso? Então, eu vou substituir as letras pelos valores que eu encontrei. Então, D aqui é minha diagonal. 10 elevado ao quadrado. Igual a... Quem é B? B eu não achei que é 14 menos H? Aqui é 14 menos H ao quadrado. Mais H ao quadrado. Certo aí, gente? Tranquilo? Vimos? Tá aí, tá tranquilo aí, gente? Olha o que eu fiz aqui, ó. Esse B aqui, que é a minha base, que é esse valor aqui, ó, a minha base, eu achei que B era igual a 14 menos H. Então, eu simplesmente mudei aqui, ó. Eu até fiz um negocinho errado aqui, deixa eu apagar aqui. Atenção, não pode deixar eu errar essas coisas aqui, ó. Aqui não é ao quadrado aqui. O quadrado está aqui, fora. Então, aqui, ó, B ao quadrado. Eu peguei o B, que é 14 menos H, que eu achei aqui, e elevei ao quadrado. Certo? Quando eu faço isso, eu tenho aqui dentro ó, um outro conceito matemático, que se chama o quê? Quadrado da diferença. Alguém lembra disso? 7º ano. Quadrado da diferença. Como é que a gente calcula isso? Alguém lembra? Eu Alguém não. não lembra? Vamos lá. Aqui, ó. O quadrado da diferença, vou botar aqui no cantinho, vou fazer um rascunho aqui. Depois eu apago aqui, ó. A menos B ao quadrado. Então, o quadrado da diferença. Qual é a resolução padrão disso? É assim, ó. Quadrado do primeiro
menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Certo? Ok? Lembraram? Então, esse aqui é o quadrado da diferença. Diferença dos quadrados. Repara que eu tenho sinal de menos aqui. Sinal de menos repete aqui. Então, é o quadrado do primeiro, A ao quadrado, menos, que é a diferença, 2 vezes o primeiro, que é o A, vezes o segundo, que é o B, mais B ao quadrado. Certo? Ok? Eu estou pegando esse B, não estou pegando esse sinal. Na verdade, eu não tenho menos de B. Esse B aqui, ele aqui para mim, ele é positivo. Esse menos aqui é da minha expressão do quadrado. Tranquilo? Bom, então eu tenho que lembrar isso. Lembrei disso, eu vou apagar. Acabei de lembrar, então eu vou aplicar na minha fórmula. Certo? Vou aplicar na minha fórmula. Então aqui vai ficar como? Já vou fazendo aqui, ó. 10 ao quadrado é quanto? 10 ao quadrado é igual a 100. 100. Então, vou abrir parênteses aqui, 14 ao quadrado menos 2 vezes o 14, aqui é um vezes, tá? Vezes h, mais h ao quadrado. Certo? Vamos calcular isso aqui, o que está aqui dentro. Perdão, voltou um termo aqui, você não pode... Não me Falta um deixe H ao errar. quadrado, professor. Isso, não me deixe errar. Mais h ao quadrado mais h ao quadrado. Certo? Então, vou calcular isso aqui agora. Vamos lá. 100 igual 14 ao quadrado. 14 ao quadrado, 196. Menos 2 vezes 14, 28. 28h. Mais h ao quadrado. Mais h ao quadrado. Certo? Ok? Vou tirar os parênteses aqui. Vai ficar 100 igual a 196 menos 28h mais h ao quadrado mais h ao quadrado. Tudo bem até aí? Tudo bem, gente? Tranquilo? Respondam, por favor. Sim. Beleza. Então, vou repetir aqui. Ó. Repara que nessa expressão que eu cheguei, eu tenho h ao quadrado 2 vezes, não tem? Então, eu posso somar aqui. Ó. Então, vai ficar 100 igual a 196 menos 28h mais 2h ao quadrado. Certo? Ok, gente? Vou fazer aqui uma mudança, vou fazer uma troca aqui, vou colocar tudo que é H para um lado e o que não é H para o outro. Certo? Então, vou passar essa parte aqui toda, que tem H, para o lado esquerdo do sinal. Aí eu vou ter que mudar o sinal. Vai ficar 28H menos 2H ao quadrado igual a 196, o 100 para cá, menos 100. Certo? Ok? Certo, gente? Perceberam aí? Beleza. Então, vou fazer aqui a subtração, vai ficar 28H menos 2H ao quadrado igual a 96. Não saiu 6, peraí. Perdi minha canetinha. 96. Vou passar para cá o 96. Vai ficar assim, ó. 28H menos 2H ao quadrado menos 96, igual a 0. Vou organizar essa expressão aqui, porque essa expressão aqui me remete para uma equação do segundo grau. E aí eu vou colocar aqui do lado, depois eu vou apagar para a gente continuar aqui. Então vai ficar assim, ó, menos 2H ao quadrado
mais 28H menos 96. Certo? Eu vou multiplicar por menos 1, porque não é legal você ter o primeiro termo aqui da equação negativo. Menos 1 vai ficar 2H ao quadrado menos 28H mais 96 igual a zero. Certo? Eu posso agora dividir tudo por 2, que tudo é número par, tá? Tudo é número par, então é múltiplo de 2. Eu posso dividir tudo isso por 2. O professor aí não é menos 96, não? Eu multipliquei por menos 1. Multipliquei por menos 1, aí menos com menos dá mais. Certo? Vamos de novo aqui. Ó. Eu estava assim, ó, menos 2H, Ah, mais tá. Agora. 28H, menos 96. Aí eu multipliquei por menos 1. Aí ficou menos com menos dá mais com menos dá menos com menos dá mais. Certo? Então ficou 2H ao quadrado menos 28H mais 96 igual a zero. Vou agora dividir por 2. Então vai ficar, dividido por 2, vou contar esse 2 aqui, vai ficar H. H ao quadrado. Menos 28 por 2, 14H. Mais 96 por 2, 48. Igual a zero. Certo? Ok? Alguma dúvida? Alguma dúvida até agora? Não? Eu vou apagar aqui para a gente continuar, né? Guardem aí a equação que a gente encontrou, a equação do segundo grau. Vou apagar aqui. Qual foi a equação que a gente achou? Lembra? Foi h ao quadrado, né? Menos 14h mais 48 48 igual a zero. igual a zero. Perfeito. E aí, isso aqui caiu numa equação de segundo grau. Como é que a gente calcula a equação de segundo grau? Como a gente calcula a equação de segundo grau? Alguém lembra? Como é que a gente calcula isso? Alguém lembra? Eu não sei se é do segundo grau, aqui fica a letra para um lado e aqui não tem letra para o outro. Não, não é isso não. Acho que era delta A vezes B vezes C, alguma coisa assim, Tá indo. dividido por 2A. isso, Vamos lá. 2A. A gente chama de Bhaskara, né? Então, assim, a fórmula do Bhaskara é essa aqui, ó. Menos B, mais ou menos, raiz quadrada. E o delta é B ao quadrado menos 4AC. Tudo isso dividido por 2A. Certo? Tranquilo? Bom, então agora eu tenho que aplicar essa fórmula aqui para encontrar quem é o meu H. Ok? Então, quem é meu H aqui? Vamos calcular o H. Então, eu vou aplicar a fórmula menos B. Então, menos B é menos 14. Então, eu vou ter menos 14 com menos 14 vai dar mais 14. Então, eu não vou colocar o sinalzinho. Então, 14 mais ou menos raiz de B ao quadrado. 14 ao quadrado menos 4 multiplicado, vou botar um pontinho aqui, por 1, que é o A, multiplicado por C, que é 48. Divididos por 2, vezes 1, que é vezes A, 2.
Vamos calcular aqui. 14 mais ou menos raiz. 14 ao quadrado, a gente já fez lá atrás. Quanto é que deu? 196. Menos 4 vezes 48 vai dar 192. É isso mesmo, gente? Sim ou não? Dividido por 2. Vai continuar aqui. Eu vou ter 14 mais ou menos 196 menos 192 vai dar raiz de 4 sobre 2. Então, agora eu vou calcular a raiz de 4. Vai ficar 14 mais ou menos 4. Raiz de 4 é igual a 2 sobre 2. Então, eu posso calcular as duas raízes. Tem duas raízes aqui. Então, vou ter a raiz. A primeira raiz, chamada de H1, vai ser igual a 14 mais 2 sobre 2. Vou ter 16 sobre 2, que é igual a 8. H2 vai ser igual a 14 menos 2 sobre 2. Vai ser igual a 12 sobre 2, igual a 6. Certo? Então, tem dois Hs aqui. Tranquilo? Sim ou não? Sim ou não? Ô, Sérgio, esse H1, H2 é referente ao mais ou menos. Isso, mais ou menos. Só para Mais ou relembrar. menos. Isso, mais ou menos. E aí está achando um H, né? Lembra que a gente achou lá atrás que a base é igual a 14 menos H? Não foi isso que a gente achou? Eu peguei no meio do caminho, eu tô só prestando atenção. Na próxima eu... Tá, beleza. A gente achou lá atrás, a gente achou que a base, ó, tá aqui, ó, a base do triângulo, desse retângulo, é 14 menos H. A gente achou dois Hs, um 8 e um 6. Então, eu posso calcular a base. Ó. A base é igual. Se eu assumir que minha altura é 6, a minha base vai ser o quê? Igual a 8. Certo? Então, tem a base 8 e a minha altura, eu disse que é igual a 6. Ok? Certo? E aí eu já tenho a base e tenho a altura. Se eu tenho a base e a altura, eu já posso calcular a área. Qual é a área do meu retângulo? Vai ser a área do retângulo vai ser igual a base vezes a altura. Então, a área vai ser igual a base, que é 8, vezes a altura, que é 6. Então, nós teremos 8 vezes 6, 48 metros quadrados. Certo? Ok? O engraçado dessa equação é que se a gente assumir a altura como 8, vai dar o mesmo resultado. É o resultado. Exatamente. É o meu resultado. Então, a gente repara que a gente vai calcular a área o quanto nós trabalhamos a matemática. Nós vimos perímetro, vimos a diferença do quadrado, vimos equação do segundo grau, Pitágoras, tudo isso para achar a área do retângulo. Beleza? Alguma dúvida? Clarice! Alguma dúvida? Pra cá. Ô, Sérgio, vai ter outro exercício sobre área? Vai ter, hoje só é a área. Ah, show. Hoje só é a área. Eu perdi a metade da questão, então na próxima eu faço mais tempo. Clarice! Está gravado, você pode depois acessar o link da gravação e assistir quantas vezes você quiser, tá? Não tem problema nenhum. Ok? Vamos para o próximo. Você está aprontando, garota. Opa! Quem está aprontando aí? O que você está aprontando, garota? Tatiane, seu áudio está aberto. Vamos lá, mais uma. Calcular a área do quadrado de 4 raiz de 2 de H1. Então,
na verdade, essa é uma questão bastante interessante, porque, novamente, ele pede para calcular a área de algum polígono, mas não diz diretamente qual é o lado do polígono. Mas aqui ele fala que é o quadrado, certo? Então, a área do quadrado, a fórmula é lado ao quadrado. Então, a fórmula da área do quadrado é lado ao quadrado. Então, tem que saber o lado. Mas eu não tenho um lado, eu tenho a diagonal. Então, eu preciso saber qual é a forma da diagonal do quadrado. E aí, eu sei que a diagonal do quadrado é igual a lado raiz de 2. Essa é a fórmula da diagonal do quadrado. E aí, o que acontece? Ele já me deu aqui, ó, qual é a diagonal. Então, eu posso pegar esse valor aqui e substituir na fórmula. Então, vou ter, quem é meu D? É 4 raiz de 2, que vai ser igual a L raiz de 2. Eu posso cortar esse raiz de 2 com esse raiz de 2, e eu vou chegar no final com L igual a 4. Então, eu achei o lado. Achando o lado, eu aplico na forma da área. Então, a área vai ser igual a 4 ao quadrado. A área vai ser igual a 16 metros quadrados. Então, aí, apesar de ser fácil de fazer, mas eu preciso, além de saber qual é a forma da área do quadrado, também a forma da diagonal do quadrado. Certo? Ok? Alguma pergunta? A resposta é a letra C. Alguma pergunta? Não? Tranquilo. Posso seguir? Sim. Vamos lá. Em frente. Exercício 3. No caso, professor, Oi. a única forma de nós levarmos essa fórmula para a prova é mentalmente mesmo, né? Tem que gravar, tem jeito. Tem que gravar. Qual a área do paralelogramo cujos lados que o formam medem, respectivamente, 6 metros e 10 metros? Também não é difícil, né? Vamos fazer aqui o desenho do... Tentar fazer, claro, né? O desenho do paralelogramo. Então, tem... O paralelogramo, normalmente, ele é uma base. Então, tem aqui o paralelogramo. Aí ele diz que os lados, né, de cada são 10 metros e 6 metros. E aí você tem, na verdade, a base do retângulo, que é a área do retângulo é base vezes a altura. Então, eu tenho a base 10, a altura 6, a área é igual a 60 metros quadrados. Perfeito? Fácil aí, né? Essa foi mais fácil. Muito fácil, essa foi fácil. Essa é dada. Para vocês passarem, para somar ponto para passar. Tranquilo, gente? Tranquilo, professor. Então, já descansaram? Já descansaram a mente? Vamos para a próxima. Número 4. Calcular a área de um triângulo isósceles, cuja base mede 8 metros e o perímetro 18 metros. Bom, triângulo isósceles, todo mundo lembra o que é um triângulo isósceles? Eu acho que é aquele que tem todos os lados iguais, né? Todos os lados iguais? Todos os lados iguais é o triângulo equilátero. Então tem dois lados iguais. Tem dois lados iguais. Então, o triângulo isósceles, ele tem dois lados iguais. Então, vou tentar fazer aqui um triângulo isósceles.
dois lados iguais. E aí ele fala o seguinte aqui, ó. Vamos ler o que está escrito no nosso texto. Calcular a área do triângulo isósceles, cuja base mede 8. Então, a base é essa aqui de baixo, mede 8. E o perímetro mede 18. Então, se o triângulo é isósceles, esses dois lados aqui, eles são iguais, certo? Ok? Eles são iguais. Porque eles são isósceles. Porque o triângulo isósceles é um triângulo que tem dois lados iguais. Ele já me dá a base, 8. Então, aqui, esses lados aqui, esse lado e esse lado, eles são iguais. Mas eu preciso calcular a área do triângulo. Qual é a fórmula da área do triângulo? Vai ser igual base vezes altura sobre 2. Essa é a fórmula da área do triângulo. Eu tenho a base. Não tem a base aqui? Mas não tem a altura. Então, preciso calcular a altura. E aí, como é que eu vou calcular a altura? Eu preciso saber qual é o lado do meu triângulo. E aí eu vou recorrer a quem? Ao perímetro, porque é uma informação que ele me dá, é muito importante. A gente já viu lá atrás que o perímetro do triângulo, ele é igual a... O perímetro vai ser igual. Nesse caso aqui, vamos tentar descobrir a fórmula. Lembra, o perímetro é a soma dos lados. Base, lado e lado. Então, eu posso colocar assim, ó, que o perímetro do triângulo vai ser base mais 2 vezes o lado. Com L for feio. 2 vezes o lado. Certo? Certo ou não, gente? Certo. Beleza? Mas aí, Sérgio, se eu pegasse, porque eu já tenho uma base, eu só vou descobrir o valor de cada lado. Aham. Eu sei que o perímetro é 18, cada lado vai medir, eu posso falar? Pode? Cada lado vai medir 5 metros, não é isso? É. Mas aí você... na verdade, você está chegando a uma conclusão sem usar, teoricamente, os conceitos da matemática. Eu preciso mostrar isso para vocês. Entendeu? Não. Mas por que você chegou a essa conclusão? Porque fica fácil quando você sabe o que é o perímetro. O perímetro é a soma dos lados. Então, se já tem 8 aqui e o perímetro é 18, significa que eu tenho 5 e 5 aqui. E os lados são iguais, é só dividir o restante. Então, como é que, aí que a gente vai encontrar a importância de você conhecer o conceito. Então, tem aqui, ó, o perímetro, que é 18, igual a base, que é 8, mais 2 vezes o lado. Então, eu vou mudar aqui de posição, eu vou ter 2 lados igual a 18 menos 8. Então, vou ter lado é igual a 10 sobre 2. Certo? Peguei 2 para cá, joguei para baixo. Lado é igual a 5. Lado é igual a 5. Certo, gente? Então, achei que esses lados aqui são iguais. São 5. E aí, eu tenho 5 aqui e tenho 5 aqui. Já posso calcular a área? Já posso calcular a área? Sim ou não? Sim. Não. Não? Não. Porque a área é base vezes altura. Não tem altura ainda. Tem altura? A altura... Mas, aqui, professor, é só dividir no meio. E aí o senhor já tem, no caso, o senhor já vai ter a informação da lateral, que é 15, e da parte de baixo, que seria 4. Que 15? Aí tem como encontrar a altura. Qual é o 15 que eu tenho? Ué, desculpa, 15 não, 5. Mas eu não tenho altura ainda. Qual é a altura que eu tenho? Professor, mas aí no caso, essa altura vai ser a hipotenusa, aí dá para descobrir, só falta essa informação. Então vou ter que achar a altura. E aí, para eu achar a altura, eu tenho que usar Pitágoras de novo. Certo? Porque o que acontece? Ó? Vamos olhar para cá. Eu tenho esse lado. Deixa eu mudar de cor aqui de canetinha.
Eu tenho esse lado que é 5. Eu tenho esse lado aqui, ó. Vou reforçar aqui, ó. Vai ser quanto isso aqui? Aí, no caso, vai ser 4, Vai né? ser 4. Por quê? Eu tenho a base é 8, eu dividi no meio aqui, ó, pela altura. Então aqui vai ser 4. Falta encontrar quem? A altura aqui, ó. Então eu vou ter. Qual é a minha hipotenusa? A altura é a hipotenusa, professor. A altura é a hipotenusa? Pode ser? No caso, é a hipotenusa. Ah, é? Vamos lá, então. Então, eu vou ter a altura ao quadrado, que é a hipotenusa, vai ser igual a 4 ao quadrado mais 5 ao quadrado. É isso? Sim? Isso, gente? Isso? Professor, é isso sim. Vamos lá, então. Então, a altura ao quadrado vai ser igual a 16 mais 25. Vai dar quanto aí? Vai dar quanto aí? 41. 41. Aí você consegue encontrar a raiz de 41? Consegue? Alguém consegue aí? Não, né? Não, assim, mentalmente não. Mas por que você não vai conseguir aqui? Porque, na verdade, a altura não é a hipotenusa. A altura aqui é um cateto. A hipotenusa é seria essa diagonal aqui, ó. Certo? Por isso que a gente não conseguiu achar o resultado. Então, é importante a gente saber como é que a gente vai trabalhar. Na verdade, eu tenho um ângulo reto aqui. A hipotenusa sempre ela está ao lado oposto do ângulo reto, porque eu tenho um triângulo retângulo. Então, eu vou apagar aqui para a gente refazer. Professor, mas nesse caso, que diferença ia fazer? Porque, no caso, assim, A ao quadrado igual B ao quadrado, mais C ao quadrado. Então, independente de qual seja A, qual seja B, qual seja C, ia encontrar informação. A diferença é que você somou 16 mais 25 e achou 41. E aí eu não consigo achar uma raiz quadrada de 41. Se eu assumir que o 5 é a minha hipotenusa, eu vou mudar de lado, vou fazer 25 menos 16 e vou achar 9. E aí eu vou conseguir achar a altura. Em vez de somar, vai subtrair, né? Não, eu vou subtrair quando eu passar do lado. Quer ver só uma coisa? Se eu assumir que o 5 é a minha hipotenusa, vai ficar 5 ao quadrado igual a 4 ao quadrado mais h ao quadrado. Certo? Se eu passar o h para lá e o 5 para cá, vai ficar assim, ó. H ao quadrado igual a 5 ao quadrado menos 4 ao quadrado. Certo? Já mudei o sinal, que aqui foi para menos, aí eu busquei menos 1, cheguei a essa solução. Então, eu vou ter h ao quadrado vai ser igual a 25 menos 16, h ao quadrado vai ser igual a 9, e a raiz de 9... 3. A raiz de 9 vai ser igual a 3. Aí eu achei a altura. Certo? Achei a altura do meu triângulo. E aí eu já tenho a base, já tenho a altura, posso aplicar a regra aqui. Então eu vou ter base, que é 8, multiplicado por 3, que é a altura, sobre 2. Então, vou ter 8 vezes 3, 24, sobre 2, vou ter igual a 12 metros quadrados. Sério? É importante saber qual é a posição, não é? A diagonal sempre é a hipotenusa. Tá? Sérgio, deixa eu te perguntar. Você aí fez 2 cálculos. 5 ao quadrado e o anterior. Ambos deram resultados completamente diferentes. Um raiz quadrada de 41, que não tinha como fazer, e essa deu 3. Para eu poder estar achando esse resultado, eu vou ter que estar fazendo esses 2 cálculos? Não precisa. Porque é o seguinte, ó, sempre a hipotenusa, sempre quando você trabalha com Pitágoras,
A hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos catetos ao quadrado. A soma ao quadrado dos catetos. Então, aqui eu tenho que ter os catetos aqui, certo? O que é o cateto? Deixa eu fazer aqui o desenho aqui. Cateto. Hipotenusa. Certo? Então, a hipotenusa está sempre ela vai estar, quando é um triângulo e retângulo, ela vai estar oposto ao ângulo dos 90 graus. Então, se aqui é minha hipotenusa, eu vou encontrar que a hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos catetos. Cateto A ao quadrado mais cateto B ao quadrado. Então, essa é a forma. Você não pode mudar. Se você mudar, se você botar o A aqui e botar o H aqui, fatalmente vai achar o resultado errado. Porque foi o que a gente fez a primeira vez. A primeira vez a gente inverteu a posição. É claro que, às vezes, tem aquela coisa da coincidência. Você pode fazer e chegar ao resultado exato. Mas nem sempre a coincidência funciona. Por isso que eu gosto sempre de trabalhar mostrando o conceito. Porque, às vezes, a gente faz de cabeça e dá certo. Ah, mas é tão fácil. 18 menos 8 deu 5. Beleza, eu gosto de mostrar o porquê que nós chegamos a 5. Porque em outras situações, por exemplo, eu posso ter aí perímetro 18, raiz de 3. E aí não dá para fazer isso de cabeça. Eu tenho que usar a fórmula. Tem que entender o conceito. Quando você sabe o conceito, você consegue usar um caminho mais curto. Mas é preciso saber o conceito correto. Tá? Então, na verdade, a primeira vez que eu fiz foi seguindo uma orientação que com certeza daria errado. Só para mostrar que eu não posso mudar a posição dos elementos da minha fórmula. Tá? Ok, gente? Alguma dúvida? Tá bom, professor, tá bom. Alguma dúvida? Eu até peço desculpa, né? Não tem nada que desculpar. Mas chegou no cálculo errado. Ainda bem que você falou isso. Porque eu, sinceramente, eu nunca iria pensar em falar o que eu falei agora. Então, eu só falei isso agora porque você me provocou a falar quando você perguntou. Então, é por isso que sempre é bom as pessoas falarem, perguntarem, que aí a gente vai lembrando das coisas e vai colocando. Isso numa prova é fatal. É fatal. Por quê? Se fosse fazer a prova, eu pensando no que você falou, eu iria fazer um cálculo e ia colocar lá na alternativa a resposta que você acharia, fazendo um cálculo errado. E aí você ia olhar para a resposta e achar a resposta que você achou certo, ia marcar e pronto, acabou. Então, é importante... Graças a Deus você não faz parte da banca, hein, professor? Mas olha, que essa banca ela tem esse detalhe, ela pode fazer isso. A gente chama de distrator. O distrator é uma resposta errada, mas que, matematicamente falando, se você errar um sinal, você vai achar essa resposta. Então, por isso que tem que ter muita atenção na hora que você muda o sinal, na hora que você muda de posição com relação ao sinal de igual, menos passou para mais, multiplicou menos com menos, dá mais, porque o cara sempre vai encontrar uma resposta para uma solução que ele fez errada. Então, tem que ter essa atenção. A atenção matemática tem que ser redobrada. Ainda mais assim, esses cálculos que, como são grandes, aqui nós encontramos o quê? Nós fizemos Pitágoras, fizemos o perímetro, depois calculamos a área. Então, foram 3 ações que nós utilizamos para achar uma área. E aí, você numa prova, você está com pressa, você tem que fazer outras questões, você acaba não observando o que você fez de errado. Então, tem que ter atenção. Tá? Podemos seguir? Sim ou não? Pode, professor, pode sim, vamos lá. Vamos para a 5ª questão. Essa também é uma questão interessante, bacana. Envolve semelhança de triângulo. As bases de um trapézio medem 20 metros e 12 metros, e a altura 6 metros. Calcular a área do menor triângulo formado, prolongando-se os lados não paralelos. Então, aqui sempre é bom a gente fazer o desenho, porque o desenho vai ajudar você a compreender a questão. Vou fazer aqui, tentar fazer o desenho aqui embaixo.
Então, eu tenho uma base maior, tem essa base maior, tem uma base menor, e essa base menor está ligada aqui nessa altura. Mas ficou feio. A base menor ficou meio forte, piorou. Vou ligar aqui. E vou ligar aqui. Então, tem aqui o meu trapézio, né? E diz que a base maior mede 20. A base maior mede 20. A base menor mede 12. E a altura, vou mudar aqui a cor da altura, vai medir corrijo. A altura vai medir 6. A altura aqui igual a 6. Certo? Tranquilo até aí? É esse desenho que eu posso desenhar a partir do que está escrito. Ó. As bases de um trapézio mede 20, mede 12 e a altura 6. Então, aqui está o desenho. Ele quer que calcule a área do menor triângulo formado prolongando-se os lados não paralelos. Então, o que é prolongando-se os lados não paralelos? Eu vou ter que pegar o meu trapézio e prolongar isso aqui, ó. Pegar essa pontinha aqui e vou prolongar ele. Vou pegar essa pontinha aqui, vou prolongar ele. Por fora. Então, tem um triângulo menor aqui em cima, tá vendo? Repara que eu tenho um triângulo grande, né? Eu tenho um triângulo grande, que é esse aqui tudo, e tem um triângulo pequeno aqui em cima. Até aí tudo bem, gente? Gente? Tudo No bem caso, até aí? você transformou o trapézio num triângulo, não é isso? É o que está aqui escrito, né? Calcular a área do menor triângulo formado prolongando-se os lados não paralelos. Então, os lados não paralelos são esses dois lados aqui. Eu prolonguei, azul, ó, e aí quando ele se juntou aqui, ele formou um triângulo pequeno. Ele quer a área do menor triângulo. Menor triângulo. Certo? Menor triângulo, que é esse aqui. Ok? Bom, vamos começar a pensar aqui como é que eu vou fazer para calcular essa área. Lembrando, qual é a área do triângulo? Qual é a área do triângulo? Não pode esquecer, hein? Base vezes altura sobre 2. Não é isso? Bom, eu tenho a base do meu triângulo pequeno, mas não tenho altura. Olha só que coisa. Eu tenho a base, mas não tenho altura. Então, eu tenho que encontrar a altura. O que eu tenho que olhar aqui? Eu tenho que perceber que eu tenho dois triângulos semelhantes, um dentro do outro. Ó, esse triângulo aqui é semelhante a esse triângulo azul aqui. E aí, por que eu posso dizer que eu tenho dois triângulos semelhantes? Dois triângulos semelhantes, eles aparecem, eu posso confirmar que são triângulos semelhantes, porque eles possuem os três ângulos ordenadamente congruentes, ou seja, são os mesmos, têm a mesma medida. Então, se eu olhar aqui, para esse cantinho aqui, esse ângulo aqui, eu posso afirmar que esse ângulo é igual a esse. Se eu olhar para esse ângulo aqui, eu posso afirmar que esse ângulo é igual a esse. E, por fim, esse ângulo aqui, ele é comum aos dois triângulos. Eu tenho dois triângulos aqui. Tem um triângulo maior e tem um triângulo menor. Certo? Se eu perguntar a você, se eu estiver olhando somente para o triângulo maior e perguntar a você qual seria a minha altura
do triângulo maior. Então, aqui, eu vou traçar aqui uma linha para calcular para mostrar a minha altura. Então, tem aqui, ó. Qual seria essa altura aqui? Do triângulo maior. Como é que eu poderia representar essa altura? Como? Não estou ouvindo nada. Como eu posso representar matematicamente a altura do triângulo maior? Esse triângulo todo aqui, ó, que vai da pontinha azul até a base vermelha 20. Qual é a altura desse triângulo? Beleza, não tem problema. Então, vamos lá aqui. Qual é a altura do triângulo menor? Eu tenho? Não. Sei? Não sei. Mas eu posso supor, não posso? Eu posso dizer que a altura do triângulo menor, vou colocar aqui, ó, triângulo menor, a altura do triângulo menor, ele pode ser igual a x, que eu não sei qual é. Pode ser? Eu sei qual é a altura aqui do meu trapézio, que é 6, mas não sei qual é a altura aqui desse triângulo. Então, vou colocar x, é uma variável. Qual é a altura do maior agora? Já ficou fácil, né? Qual é a altura do triângulo maior? Como é que eu posso representar matematicamente a altura do triângulo maior? Como? 6 mais x? Quanto? 6 mais x? 6 mais x. Exatamente isso. Pegar a altura do meu trapézio, que é 6, vai até aqui, ó. Daqui para cima, x. Então, é 6 mais x. Então, a altura do meu triângulo maior é 6 mais x. Então, eu tenho duas alturas. A altura do meu triângulo menor, a altura do meu triângulo maior, eu tenho a base do meu triângulo maior e tenho a base do meu triângulo menor. E aí isso vai me ajudar a calcular a área. De que maneira? Porque se eu tenho triângulos semelhantes, isso quer dizer que eu tenho uma coisa chamada proporcionalidade. Um triângulo é proporcional ao outro. De que maneira? A base, vou mudar de cor aqui, a base do meu triângulo maior sobre a altura vai ser igual à base do meu triângulo menor sobre a altura do meu triângulo menor. Essa é uma relação que eu tenho, essa é uma relação convencional da matemática. Isso aqui é uma relação métrica dos meus triângulos semelhantes. A base, a altura do maior, a base e a altura do menor. Bom, eu sei qual é a base do maior. Qual é a base do maior? Qual é a base do maior? 20. Gente, pode responder sem medo, hein? Qual é a altura do triângulo maior? 6. 6 mais x. A base, a altura do triângulo maior é essa aqui, ó. Ah, tá certo. Juntou. Qual é a base do triângulo menor? 12. 12. Qual é a altura do triângulo menor? X. Então, aqui, eu achei uma relação. E aí, quando eu achei a relação, eu posso multiplicar em x, ó. Esse vezes esse e esse vezes esse. Certo? Vamos lá. 20x, ó, 20 vezes x, 20x, igual a 12, que multiplica 6 mais x. Certo? Vamos lá. 20x vai ser igual a 12 vezes 6 e 12 vezes x. Então, 12 vezes 6 é igual a 72. Mais 12 vezes x, 12x. Certo? E aí, tudo bem? Tudo. Vamos lá, então. Vou passar esse 12x para o outro lado. Então, vai ficar 20x menos 12x, que é igual a 72.
Faço aqui o cálculozinho. 12, 10, 20 menos 12 é igual a 8x 8x igual a igual a 72. 72. X vai ser X é igual igual a a 72 72 sobre sobre 8. 8. Qual é a minha resposta? 9. X vai ser Vezes igual a 72. 9. Certo? Bom, este x é o quê? A altura do meu triângulo menor. Olha que coisa maravilhosa. Achei aqui a altura do meu triângulo menor. X é igual a 9. Com isso, eu posso calcular a base? A área agora? Posso, eu já tenho a base, que é 12, e tenho a altura, que é 9. Então, eu vou aplicar aqui agora. A área do meu triângulo menor vai ser igual a base, que é 12, vezes 9, que eu acabei de achar, sobre 2. Então, a área vai ser igual. 12 vezes 9 dá quanto? 108. 108. Sobre 2. Então, a área vai ser igual a 54 metros quadrados. Temos essa resposta? Letra D. D. Certo, gente? Tranquilo? Quase. Quase? Gente, é. Aí, quem pediu para trabalhar com área, está gostando? Foi eu mesmo. Não, eu tô gostando. Eu gosto muito de matemática, mas eu tenho que entender para poder entrar na cachola. Aí, é por isso que eu fico fazendo pergunta, porque eu Mas tenho tem que fazer mesmo. Tem que fazer pergunta mesmo. Vamos lá. Professor, Oi. o engraçado é que se você não seguir a regra completa, você se perde, porque primeiro você acha um 9, e nas respostas a gente tem um 9. Depois você acha 108, e nas respostas tem 108. Pois é. Aí só então você chega no resultado certo, que é 54. Então, isso que a gente chama de distrator. Então, se você está com pressa de fazer a questão, você vai achar, porque já tem o resultado 9 está lá. Opa, achei 9. Opa, tem 9 lá, acertei. Mas não é 9, tem 108. Ih, tem 108 ali, acertei. Então, você precisa realmente ter muita atenção para fazer esse tipo de questão. Certo? Ok? Matemática, geralmente, a gente tem que deixar por último. Matemática é por último. Porque se você faz matemática primeiro, você quer fazer correndo por causa das outras matérias e acaba se afobando e acaba acontecendo esses erros aí. É verdade. É verdade. Matemática deixa sempre por último. Isso aí. Bom, essa foi a última questão de hoje. Eu preparei só 5, porque eu sabia que ia ser uma coisa mais demorada, porque tem muito cálculo. Eu vou preparar uma aula de probabilidade para ver se a gente consegue fazer também, que são coisas complexas, que demora bastante o cálculo, precisa de muito raciocínio lógico e tem que ter muita atenção para não errar. Então, por hoje, a aula acaba por aqui. Alguém tem alguma pergunta? Sérgio. Oi. Esses exercícios que você está dando, tem muitas regras, igual você deu algumas hoje. Uhum. Há a possibilidade de, mais à frente, você passar para a gente essas principais regras? Como chegar uma área simples, base vezes altura. Isso, uhum. Você passar essas regrinhas para a gente, até mesmo porque assim, a gente vendo, relembra. Porque por eu gostar de matemática, quando você vai passando, vai passando um filme, a gente vai relembrando, mas essas regras é muita regra para a gente gravar. É verdade. Aí eu tenho até aqui de cabeça, deixa eu tentar colocar algumas aqui para a gente. Só para relembrar. Aí aqui. essas principais que a gente mais usa, se você pudesse passar para a gente visualizar. Decorando. Oi. Pode falar. Passar para a gente decorar logo. É simples aqui, ó. Isso aí. Do triângulo. Ou então, se eu empresto a memória no dia da prova. Ó. Área do triângulo. Todo mundo sabe qual é, né? Base vezes altura sobre 2. Base do quadrado. Área do quadrado. Lado
ao quadrado. Área do retângulo. Base vezes altura. Certo? Aí vai. Do triângulo equilátero. É um pouquinho mais complexo. O triângulo equilátero é o triângulo que tem os três lados iguais. Então, vou botar aqui triângulo equilátero. Qual é a regra? Vai ser L ao quadrado, lado ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Triângulo equilátero. Nós também temos o do trapézio. Esse aqui esse aqui é o desenho do trapézio, né? Então, qual é a regra aqui? A área vai ser igual a base vezes a altura sobre 2, multiplicado vezes a altura. Multiplicado a altura aqui. Então, você tem base vezes altura sobre 2 vezes a altura. Então, essas aqui são as básicas que você tem para trabalhar. Também tem um círculo. Círculo é área do círculo. Área do círculo é I R ao quadrado. Essas são as bases aí. Show. Certo? Tem outras mais Esse último é o quê? É o quê, Sérgio? A área de quê? Área do círculo. Do círculo. Ah, tá. Círculo. Área do círculo. Tranquilo? Ok, Sérgio. Obrigado. Tranquilo. Tranquilo? Gente, bom para vocês, bom final de semana. Deixa eu desligar aqui o...